Olá pessoal, tudo bom? Vamos para uma tag. Bom, eu procurei na internet, no YouTube, né? Basicamente no YouTube, por alguma tag interessante do Stephen King para responder. Eu não achei nada muito interessante. O que eu achei foram tags que as pessoas citam um livro dele, uma frase de um livro dele, e você tem que relacionar um livro com essa frase ou com esse sentimento, enfim. Mas na verdade as pessoas selecionam livros que não são dele. Não achei nada muito interessante então nos youtubers brasileiros. Baixei assim uma dúzia mais ou menos de vídeos. Alguns brasileiros tentei assistir, mas não achei nada muito interessante. Baixei alguns americanos que têm algumas perguntas interessantes. Baixei alguns de língua espanhola, não sei se são da Espanha, da América Latina. E baixei inclusive uma moça que fez uma tag do Stephen King em francês. Evidentemente que eu não vou listar todos esses livros, esses vídeos aí, na descrição, porque a maioria deles não se aproveitou quase nada. Alguns eu aproveitei alguma coisa, principalmente os estrangeiros. Então o que eu fiz? Eu criei uma tag do Stephen King com algumas perguntas que eu vi em alguns desses vídeos e com algumas perguntas que eu criei. Certo? Então ela não é uma. Eu não estou seguindo nenhuma tag, eu estou pegando pedaços, eu peguei perguntas que eu achei interessante, de tags feitas que eu achei interessante, mas nenhuma tag na sua completude, vamos dizer assim. Então, é, quem quiser responder, fique à vontade. Lembrando que é uma tag sobre os livros do Stephen King, não sobre filmes, tá certo? Embora tenha perguntas sobre filme também na resposta, mas é, é basicamente sobre livros. Vamos abrir aqui. Então vamos lá. É, Temporariamente eu dei o nome de minha tag Stephen King. Eu não sei que nome vai ter quando eu colocar esse vídeo na internet. Pode ser que eu mude, mas por enquanto está por aí. Vocês podem ver que eu mesmo me sabotei nessa tag, porque tem pergunta que eu não consigo responder. Mas tudo bem, certamente vocês conseguirão. É isso que importa, isso é o que vale. Vamos lá. Primeiro, um romance dele que poderia acontecer no mundo real. O que significa isso basicamente? Significa um romance dele em que não existem elementos sobrenaturais. Não existem vampiros, não existem lobisomens, não existem alienígenas, não existem monstros, não existem fantasmas, assombrações, enfim, coisas do mundo real. Um terror que pode acontecer com qualquer um, pode acontecer com você, comigo, com qualquer pessoa, porque é um terror que não tem nenhum elemento sobrenatural dentro da história. Ou, assim, não tem nada que não possa acontecer de verdade. Sem contar, vamos dizer, mas o ET existe, então ele pode aparecer aqui, tá bom. Então, a hora que você provar que o ET existe, você ganha um prêmio Nobel de alguma coisa aí. Bom, eu coloquei aqui Jogo Perigoso. Jogo Perigoso é um romance muito interessante do Stephen King. Não muito conhecido no Brasil, mas muito interessante. Eu vejo pouca gente falar sobre ele. Se trata de um casal que vai para uma cabana isolada, um local isolado lá, para passar um tempo, né? E resolve fazer festinhas, jogos sexuais, vamos dizer assim, o casal. E aí o cara amarra a mulher na cama e tal, aquelas fantasias e tal que as pessoas têm. Eu não tenho essas coisas, que eu sou uma pessoa normal, tô brincando. Eu tô brincando, não sei se eu tô brincando porque eu sou uma pessoa normal ou porque eu não sou, mas enfim, não vem ao caso. O fato é o seguinte: ela tá presa na cama e ele teoricamente vai fazer a parte dele, a parte que lhe cabe na fantasia. Ocorre que ele tem um problema de saúde, que vocês vão ter que depois saber o que foi, eu não vou dizer o que é, e o bicho vai pro saco, o bicho morre e a mulher fica lá numa casa afastada de tudo. Não adianta ela gritar, não adianta fazer porra nenhuma, porque não tem vizinhança, não tem nada. E a mulher tá lá algemada na cama. E o cara morreu. E aí, como é que faz? Como é que faz pra ela sair dessa enrascada?
ela tem que dar um jeito de sair de lá, sem ter ninguém para auxiliar. E enquanto isso, coisas começam a ocorrer ao redor. Será que começam a ocorrer mesmo ou será que ela está imaginando coisas? Será que ela começa a ver coisas, ver pessoas, ou não começa a não ver, ou é a mente dela que está. Enfim, esse é a pegada do romance. Não vou fazer a resenha do romance completo, só estou dando um panorama. 2. Um romance dele da década de 70. Bom, esse aqui é fácil de você responder porque ele só tem 5 livros da década de 70. Romances, estou falando, não livro de conto. Então, quem é da velha guarda, evidentemente, já leu praticamente ou já leu os 5 ou já leu pelo menos 4 dos 5, vamos dizer assim. Eu coloquei aqui O Iluminado. 3. O Iluminado é de 77 ou 78, agora eu não lembro. Mas enfim, é da década de 70. 3. Um romance dele da década de 80. Aqui eu coloquei Christine, o carro assassino. Sim, o filme é. Eu já falei em outra tag que eu respondi em outro vídeo, mas eu vou repetir de novo que nem todo mundo assiste todos os vídeos. O filme Christine, adaptado para o cinema do livro, ele pega. O livro é dividido em 3 partes. É um calhamaço de 700 páginas. Ele é dividido em 3 partes. Então você tem o começo, o meio da história e o final, o desfecho da coisa. O livro pega só. O filme pega só o desfecho. Porque o livro é muito grande. O cara quis fazer o filme rapidinho. Pegou só o final. Então o filme não mostra o background. Não mostra o meio e não mostra como tudo começou. Então quem assiste o filme e não lê o livro vai achar aquele filme muito fraco, muito ruim, porque cadê o background? Cadê a explicação por trás da coisa? Não tem. Então, agora o livro é completíssimo, o livro é fantástico. Então, vamos lá. 4. Um romance dele da década de 90. Coloquei Trocas Macabras. Não vou falar sobre isso, eu já fiz resenha no canal sobre esse livro. O livro é fantástico. Agora eu já me sabotei. Porque o item 5 é um romance dele da década de 2000. Mas eu não li ainda nenhum romance dele da década de 2000. Então, pra mim vai ficar em branco essa pergunta. Mas certamente, como você é um fã de Stephen King muito maior do que eu, você deve ter lido muito mais do que eu, certamente você vai conseguir responder esse item 5. O item 6, que é um romance dele da década de 2010, ou seja, 2010 até hoje, né? Até 2019. Eu posso tentar roubar. Tentar roubar por quê? Porque eu não li nenhum livro, mas eu estou lendo Mister Mercedes. Eu estou na metade do livro, mais ou menos. É um dos livros que está em andamento. Então eu posso dizer que eu estou lendo um livro dele, que é Mister Mercedes, e a minha ideia é, evidentemente, ler a trilogia completa, né? 7. Um personagem de um romance dele que você gostaria de ser. Eu participava de um grupo, muitos anos atrás, na época em que o Yahoo tinha listas, chamava-se Yahoo Lists. Então tinha pessoas que gostavam de um determinado tema, um determinado escritor, uma determinada série, um determinado conjunto de livros e tal. As pessoas se inscreviam ali e formavam um grupo de leitura. E aquele era um grupo fechado, que todo mundo recebia isso por e-mail, respondia, mandava de volta e tal. Então era como se fosse hoje em dia tem os grupos do Facebook, né? Na época não era rede social, vinha tudo por e-mail. E foi criado um grupo chamado Overlook, que é baseado no nome do hotel do Iluminado, Overlook. E todo mundo que entrava nesse grupo tinha que ter um pseudônimo. O pseudônimo era o nome de um personagem do Stephen King. Então, quando você escrevia dentro desse fórum, era um fórum de discussão. Quando você escrevia dentro desse fórum de discussão, você assinava sempre com o nome do personagem que você escolhia. E isso aí durou anos e anos e anos. Durou mais de uma década durou esse grupo. Eu tenho, inclusive, tenho amigos até hoje dessa época, que eu conheci nessa época. E quando eu entrei, eu escolhi o Vic Donati como meu personagem para fazer parte desse grupo. Então eu vou colocar o nome dele aqui. Eu gostaria de ser o Vic Donati. É um personagem um tanto sádico, mas, né? Estamos falando de Stephen King. 8. Um personagem de um romance dele que você gostaria de se relacionar.
Veja, relacionar não significa que você deseja se relacionar sexualmente com eles, tá certo? Um personagem que você gostaria de ter como, pode ser como amigo, como amiga, como esposa, como marido, como avô, como tio, como você quiser. Você queria se relacionar com essa personagem, que fosse uma pessoa real que você pudesse ter contato. Eu escrevi aqui Jack Sawyer, que é o personagem adolescente. Adolescente não, tem uns 12, 13. 12, 13 anos é adolescente. Personagem do livro O Talismã, que é um livro da década de 80 também do Stephen King, muito bom. E depois teve a continuação desse livro, que é a Metade Negra, eu acho, a Casa Negra, a Metade Negra, não sei, eu não li a continuação. Não lembro agora se é a Casa Negra ou se é a Metade Negra, que é a continuação do Talismã. Esse eu ainda não li. O Talismã eu li, é muito bom. 9. A melhor adaptação para o cinema. Aqui é dificílimo de escolher, porque o Stephen King tem, assim, mais difícil você achar um livro dele que não foi adaptado para o cinema do que achar um livro que do que achar um livro que não foi. É mais fácil você achar um livro que foi do que um livro que não foi. Então, dentre grandes adaptações para o cinema, eu selecionei aqui o filme de 1994, Um Sonho de Liberdade, que saiu no Brasil, The Shawshank Redemption. Em inglês, Shawshank é o nome da prisão onde se passa o livro. Então, Redemption seria a redenção de Shawshank, a redenção da prisão de Shawshank. É baseado no conto Rita Hayworth and the Shawshank Redemption, de 82. Esse conto é do livro As Quatro Estações, é o conto que faz parte da Primavera, se eu não me engano. Quatro Estações é um livro de contos brasileiro que saiu nos Estados Unidos, claro, saiu no Brasil. Tem primavera, verão, outono e inverno. São 4 contos. Cada conto simboliza uma estação do ano. Então esse aqui simboliza a primavera, se eu não me engano. Então eu coloquei esse aqui como a melhor adaptação. Claro, você pode dizer Um Sonho de Liberdade foi fantástico. O Iluminado, a versão do Stanley Kubrick, foi muito bom. A Carrie, a versão do Brian De Palma, foi muito boa. Enfim, tem um monte assim. Eu não vou ficar falando monte, mas tem muitos, tem muitos. Falei só um aqui, mas o clube não termina. 10. Um herói ou uma heroína notável criado por ele. Aqui eu optei por selecionar um grupo, um clube, na verdade, chamado o Clube dos Perdedores. Então aqui estão Bill, Rich, Stan, Mike, Eddie, Ben e Beverly, que são aqueles garotos que formam o Clube dos Perdedores, que são os que vão enfrentar o It, no famoso livro It, a Coisa. Livro e filme, né? Saiu filme, tem um filme da década de 90, que é muito bom, é um filme de quase 3 horas, é bem esticado. Eu gostei, teve gente que não gostou, e agora saiu a primeira parte em 2018, parece, do It, né? E em 2019 agora vai sair a segunda parte também do filme. Mas para esse conjunto, por que eu escolhi um conjunto? Porque eles formam um clube que se une como crianças e depois como adultos também para combater o mal. E na verdade o Pennywise no It, ele não é um palhaço assassino. Ele simboliza o mal naquela cidade, na cidade de Derry. Ele simboliza o mal naquela cidade. Então é um grupo de garotos que são heróis, porque veja, qual é a diferença quando vocês falam de heróis, quando as pessoas falam de heróis, elas pensam, Super-Homem, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Batman. Não. Esses são super-heróis, são heróis com superpoderes, são gente que bota máscara, fica verde igual o Hulk, essas coisas. Eu estou falando de heróis. Heróis são pessoas que durante a sua vida executam atividades extraordinárias. Por exemplo, aquela professora em 2017 que morreu salvando um monte de alunos aqui no Brasil num incêndio numa escola que pegou fogo, ela salvou um monte de alunos e acabou morrendo. Essa moça foi uma heroína. Ela não precisa de capa, não precisa voar. Foi uma heroína porque o ato que ela praticou foi um ato heróico. E esses meninos, essas crianças, esses adolescentes, eles também cometem um ato heróico que é exatamente tentar livrar o mal daquela cidade que está personificada no Pennywise. Então, já falei demais. 11. Primeiro livro que leu dele.
Infelizmente eu não lembro qual são um dos dois, tá? Porque foi na mesma época. Eu li na mesma época Carrie e eu li na mesma época o livro de contos Sombras da Noite, ambos da década de 70. Evidentemente que eu não li na década de 70, li já década de 90. Mas eu não lembro qual dos dois foi o primeiro que eu li. Foram os dois primeiros livros que eu li, não lembro qual foi o primeiro. 12. Quantos livros dele você já leu e quantos já comprou? Aqui é muito simples. Você lista quantos livros dos Tim você já comprou e desses que você comprou, quantos você já leu. Bom, 13/42. Comprei 42, li 13. É pouco, né? É um quarto só, né? É bem pouco. Mas realmente nesses 42 estão incluídos os 7, que na verdade são 8, que saiu depois um outro volume da Torre Negra. Então esses 8 volumes da Torre Negra eu vou ter que ler num ano tudo seguido, coisa que eu não tive paciência ainda. Então, enfim, aos poucos eu chego lá. Não dá para pegar. O Stephen King é uma máquina de escrever. Ele escreve muito mais do que você consegue ler. Então é humanamente impossível. Mas eu vou chegar lá. 13. Seu livro favorito da fase Beckman. A fase que ele assinava como Richard Beckman. Foi a fase da década de 80 e não sei se chegou até a década de 90. São 8 livros, se eu não me engano, que ele escreveu sob esse pseudônimo, sendo que um desses 8 é uma coletânea chamada Livros de Beckman que reúne 4 desses 8. Então, na verdade, não são totalmente 8, né? São 8 contando com esse que tem 4 embutido. Bom, como eu ainda não li esses livros de Beckman, porque é uma edição que no Brasil não dá para comprar, custa absurdamente caro, tem que trazer de fora e eu não trouxe ainda. Então o livro que eu mais gostei de Beckman foi A Maldição do Cigano, que teve uma adaptação para o cinema também que eu gostei também. Acho um tema muito interessante, um tema de maldição, né? Um cara que é amaldiçoado por uma velha cigana. Não vou contar mais para não estragar o negócio, mas é isso. 14. Qual o melhor conto dele? Para ser coerente, qual o personagem que eu gostaria de ser, eu escolhi Vic Donati. Para ser coerente, qual o melhor conto dele? Esfumantes Limitada, que é o conto exatamente onde aparece o Vic Donati. Esse conto é do livro Sombras da Noite. Para fazer menção honrosa a esse livro, Sombras da Noite, eu vou indicar mais 2 contos dele. Se bem que aqui a resposta é Esfumantes Limitada. Esse é o conto que eu escolhi. Como menção honrosa, O Ressalto e Campo de Batalha. É um livro que tem muitos contos bons, mas vou deixar esses como menções. 15. Qual é o livro mais assustador? Agora é difícil, porque Stephen King ele é um escritor de terror. Basicamente quase tudo que ele escreveu é de terror. Quase tudo, porque não tudo. O Talismã que eu citei agora não é de terror, é um livro de aventura. Ele tem também Os Olhos do Dragão, que também é um livro de aventura medieval, inclusive, muito divertido, você pode dar para seu filho. Não tem nada de terror, nada de sobrenatural, nem nada do tipo. É um livro tipo, sabe, de fantasia medieval, como se fosse sei lá, um livro de cavalaria aí que tem reis, cavaleiros, princesas, essas coisas assim. Muito legal. Por que eu escolhi o livro mais assustador? Eu coloquei Christine. Por que Christine? Mas não tem vampiro, zumbi, nada. Por que Christine? Existem poucas coisas mais assustadoras do que você imaginar um carro possuído por um espírito maligno, né? Espírito demoníaco, o nome que você quiser dar. E essa possessão, vamos dizer, do carro, ela incorpora também no dono do carro, no personagem que faz o dono do carro. E você vê a transformação da pessoa conforme ele vai pegando o amor por esse carro, a transformação dele em relação aos amigos, em relação à família, em relação às pessoas que o cercam. É o moleque, né, que está na escola e tudo mais. É o primeiro carro dele. E você vê a transformação dessa pessoa e é exatamente influenciado pelo carro. E o carro tanto ele tem vida própria que ele se vinga daqueles que o odeiam. Ou seja, se alguém zombar do carro ou desprestigiar ou desmerecer, o carro tem uma personalidade própria. Então é um tema bastante assustador. E que você tem que ter competência para escrever, porque se você não tiver competência, vira uma palhaçada.
Então, se você lê não veja, pode assistir o filme, mas não se baseie pelo filme. Leia o livro. O livro Christine é fantástico. 16. Qual o livro mais original? Para mim, Trocas Macabras. Tem muitos livros originais, mas para mim, Trocas Macabras, porque a ideia é muito original, é muito interessante. Inclusive, Christine e Trocas Macabras são os dois livros nota 10 que eu dei para ele até hoje. São os dois livros que eu mais gostei do Stephen King, entre os 13 que eu li, obviamente. 14. Qual o pior livro dele? Para mim, disparadamente, o pior livro dele é Os Estranhos. Tom Knockers em inglês, né? Se eu não me engano, é Tom Knockers. Porque é um livro que trata de assuntos espaciais, seres espaciais e coisas do tipo, abduções, essas coisas. É um tema que não me interessa. Eu já disse em outros vídeos, eu gosto muito pouco de literatura de ficção científica, muito pouco. Ainda assim, eu dei nota 7,5 para o livro, o que vocês podem, de 0 a 10, 7,5, né? Na minha época passava de ano. O que não é exatamente um lixo, significa apenas que os outros livros dele estão acima de 7,5. Então, é que o parâmetro de nota para mim para os livros de Stephen King é bem alto. 18 e última. Qual o melhor livro de contos do Stephen King? Bom, aqui eu tenho um problema. Por quê? Eu colocaria Sombras da Noite. Para mim, o melhor livro de contos do Stephen King. Só que tem uma vantagem: ele tem 20 contos. A segunda opção para mim seria Quatro Estações. Só que o problema é que Quatro Estações tem 4 contos. São contos bons? São, mas são 4. No outro tem 20. Então você tem, no que tem 20, você tem mais quantidade de contos bons pela quantidade de contos totais. Então, para vocês terem uma ideia, dos 20 contos do Sombras da Noite, 9 foram adaptados para o cinema já. Das 4 estações, os 4 filmes foram adaptados para o cinema. Sendo que os mais famosos são Um Sonho de Liberdade, que eu falei umas perguntas acima, que simboliza a primavera. E tem o filme Conta Comigo, que é um filme de adolescentes que encontram um corpo numa floresta, que simboliza o outono. O filme é com Kiefer Sutherland, um dos primeiros filmes dele. Bem antes dele fazer Garotos Perdidos. Então, se eu tiver que escolher só um, eu fico com Sombras da Noite, porque ele tem mais quantidade de contos no total e, obviamente, por ter mais quantidade de contos, tem mais quantidade de contos bons. Então, para mim, fica Sombras da Noite e Quatro Estações. Interessante, né? Os dois livros da década de 70 e 80, né? O Sombras da Noite, se não me engano, 78 e Quatro Estações, se eu não me engano, 82, 81, 82, 83, não passa disso. São os dois livros de contos mais antigos do Stephen King. O que significa dizer que eu gosto mais dos contos antigos do que dos contos novos. Ou pode ser também que signifique que eu li muito mais Stephen King do que os novos. O que é verdade. Vocês podem ver quando eu tive que deixar a pergunta em aberto. Porque dos livros escritos de 2000 a 2010 dele eu não li nenhum. E de 2010 a 2019 eu estou lendo o primeiro. Ou seja, desses 13 livros que eu disse que li do Stephen King, basicamente estão todos na década de 70, 80 e 90. Eu li muito mais coisas do começo da carreira dele do que do meio para o final. A preferência é minha, né? Mas cada um tem as suas preferências. Enfim, essa foi a tag do Stephen King. Se você quiser responder, você fique à vontade para responder. Se você tiver canal, você responde em vídeo. Se você não tiver canal e quiser postar embaixo, não tem problema, você pode postar embaixo. Se você for reproduzir exatamente a mesma tag, basta você colocar o meu link lá para as pessoas assistirem a tag original. Enfim, quem compilou a tag. É só isso. Por enquanto é só isso. Nada mais a acrescentar. Espero que tenham gostado. Leiam Stephen King. Stephen King é muito bom. Eu ia falar de outros autores do mesmo segmento, mas não vou falar. Tá com 24 minutos, tá com bastante tempo, já tá bom demais. Não quero estender muito o vídeo. Então, fica por aqui. Uma saudação e até a próxima.